Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Crime é ter um Alexandre de Moraes no Supremo. Isso sim é crime. Vai ficar muito bem desenhado, Paulo, que o Alexandre de Moraes é um psicopata, não tem outra palavra. E aí vocês vêm me dizer que o descrédito à instituição vem do gabinete do ódio. Não. O descrédito ao Supremo vem, em primeiro lugar, do Alexandre de Moraes. Como todos bem sabem, essa semana tivemos o lamentável caso do tio França, um rapaz de Santa Catarina que, num surto, talvez acredito eu misturado com alguma indignação política, judicial do nosso país, ele invadiu a Praça dos Três Poderes para poder soltar rojões de fogos e, consequentemente, se suicide. Estou falando assim por causa do algoritmo do YouTube, para não restringir o nosso vídeo. Vou trazer alguns vídeos aqui para vocês terem um entendimento do ocorrido dessa semana, entrevistas de pessoas próximas, enfim, toda uma montagem. A esquerda já se debruçou diante desse caso, inclusive para utilizar como instrumentação política. E no final faço meu comentário para poder compartilhar com vocês. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. Por onde começar, né? Quer dizer, como a gente está vendo a apresentação de um ministro que não teria a menor chance num Brasil normal de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sabe falar. Agride o português e a cada 30 segundos é uma pancada no idioma. Ontem foi a prova, não sabe construir uma frase para explicar com clareza o que pensa, porque o pensamento já é confuso. O que se passa na cabeça do ministro é muito tumultuado. É uma cabeça em tumulto. Então ele diz o seguinte, ele não sabe o que é anistia. A anistia faz com que o criminoso fique impune. Então, olhe quem foi anistiado em 1979. Olha, estão todos eles aí perto do Supremo no consórcio. Zé Dirceu, por exemplo, foi anistiado. Assassinos, homicidas foram anistiados. Sonhavam com a instauração do regime comunista e foram anistiados. A anistia é perdão. A anistia é esquecimento. Também você registra o fato histórico, mas ele não é mais passível de exames e punições. Agora, ele que não examinou, não individualizou a conduta de ninguém, fica se referindo aos responsáveis por crimes mais leves, crimes mais graves. Crime é ter um Alexandre de Moraes no Supremo. Isso sim é crime. Mas, como lembrou bem, foi o Piotr que lembrou, o Executivo e o Judiciário tratando de uma questão que é do Legislativo. E quem decide se vai haver anistia, e aí eu queria repetir isso diante de uma audiência grande como a desse programa, é o povo brasileiro. É o povo na rua que decide, porque o Congresso faz o que o povo determina. Eles elegem qualquer presidente. Eles elegem com conchavos, reuniões dos porões e tal, mas qualquer presidente se curva à vontade do povo. Na próxima eleição vai ser dado outro recado ao Senado e ao Congresso todo, sobretudo aos senadores. Mas vai ser dado também, e tomara que seja dado rapidamente nas ruas, mais um recado aos ministros do Supremo. Eles estão assassinando a Constituição todo dia e no momento. Estão mentindo para perseguir mais pessoas usando um suicida. Então, Paula, esse quebra-cabeça em relação ao nome Alexandre de Moraes, é bom que ele saiba, está sendo montado aqui nos Estados Unidos. E essa denúncia agora será mais uma peça, um quebra-cabeça que será exposto para os americanos, e estou falando do Congresso americano, para o mundo, de quem é de fato Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo com o Brasil, com os políticos no Brasil, perseguidos políticos, com cidadãos normais. Então, assim, vai ficar muito bem desenhado, Paula, que o Alexandre de Moraes é um psicopata, não tem outra palavra. É um psicopata que o narcisismo tomou uma proporção que está completamente fora de controle. Nenhum outro ministro, nenhum dos outros 10 ministros, mesmo incomodado, se alguém, porque é o que a gente escuta, né, que tem gente incomodada, outros ministros estão incomodados no Supremo, mas nenhum tem a coragem de colocar um basta nisso tudo. Nenhum
tem? Ai, não, estamos incomodados, mandam uns recadinhos ali de bastidores que estão incomodados, mas não tem coragem de colocar um freio no Alexandre de Moraes, que coloca o nome da importantíssima instituição Supremo Tribunal Federal na lama global. Paula, eu estava lendo aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui que me chamou muito a atenção. Número 6. O examinado tem consciência moral social? E acaba. O examinado tem consciência moral social? É a pergunta número 6. O que isso quer dizer, gente? O examinado tem consciência moral social? Tem consciência moral social de quê? Para quem? Quando? Em relação a que assunto? Porque se formos olhar o que é uma consciência moral social pela ótica progressista, é soltar bandido, é a sexualização precoce das crianças, é a doutrinação marxista, é a demonização do núcleo familiar. Essa é a consciência moral social da esquerda. Então, que tipo de pergunta é essa? O examinado tem consciência moral social? É pergunta de psicopata, de quem não tem mais ali, as conexões cerebrais parece que já estão falhando. E a gente vê um padrão. É assim com Daniel Silveira, foi assim com Felipe Martins, agora também é assim com o X. Não, o X pagou as multas, apagou, mas agora eu quero mais. Aí o X vai simplesmente oferecer aquilo tudo que o Alexandre de Moraes está pedindo. O Alexandre de Moraes vai pedir mais, porque o Senado não está nem aí. Os senadores, cadê os senadores? Aquele número que falta para dar um freio de arrumação. O STF está reunido em sessão. Neste exato momento, os ministros estão no plenário do STF discutindo sobre o fato de ontem. Ou seja, tornam-se eles todos suspeitos para julgar esse caso. E como é que eu vou falar que o descrédito do STF vem do gabinete do ódio quando esses ministros que estão reunidos em sessão para tratar de um crime que eles vão julgar são merecedores de algum crédito, são merecedores de alguma reverência? Como é que eu posso aceitar o fato de um ministro inábil, de um ministro irresponsável como Barroso, que repete a irresponsabilidade, ou a certeza da impunidade, a certeza de estar acima da lei, de que um juiz não pode dar entrevista e, se der, não pode julgar, de que um juiz, quando vítima, jamais pode julgar. Aí vem este presidente do Supremo com toda a irresponsabilidade somada aos quilos de responsabilidade que vem demonstrando e desprezo pelo STF que vem demonstrando ao longo de todos esses meses, ao longo dos últimos anos. Faz uma sessão para tornar suspeitos todos os demais ministros. É uma vergonha. O STF, enquanto instituição composta por 11 ministros nomeados em razão do seu notável saber jurídico, o STF, o verdadeiro, não esse simulacro, não esse supreminho mambembe, essa cópia chinesa de má qualidade de Supremo Tribunal Federal, um Supremo verdadeiro, essa instituição formada por ministros de notável saber, saberia que uma reunião como essa jamais poderia acontecer. E aí vocês vêm me dizer que o descrédito à instituição vem do gabinete do ódio. Não. O descrédito ao Supremo vem, em primeiro lugar, do Alexandre de Moraes, que faz o que não pode, porque se imagina, está muito confortável sabendo que está, de fato, acima da lei, porque nós não temos Senado. Em segundo lugar, porque nós temos um presidente do Supremo que diz que o Supremo é um órgão político, que passa por cima do Legislativo, que mente numa sessão dizendo: aqui nós não estamos descriminalizando nada, estamos discutindo se a maconha é uma questão de ilícito penal ou ilícito administrativo, quando a própria lei diz que é um ilícito penal. Quando nós temos um sujeito sem nenhum saber jurídico como Toffoli, que não se enquadraria nem para ser advogado em escritório de 5ª categoria no interior de Roraima, mas ele é ministro. Quando nós temos ministros que são colocados ali por interesses políticos. Como nós temos ministros que se dizem comunistas. E o direito não pode ser comunista, nem capitalista, nem direita, nem esquerda. O direito tem que ser direito, estar acima. Acima de qualquer paixão política. Como é que você vai me dizer que o descrédito do STF vem de militantes da direita quando são vocês, ministros, que todos os dias dão motivos para se desacreditar que o STF está sequestrado,
que vocês não são passíveis de crédito, que vocês fazem mal para a democracia, que vocês arruinam a justiça brasileira? E falo com isso com base na minha cabeça? Não! Digo isso com base na Constituição Brasileira, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Magistratura, a Lei do Impeachment, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e tantas outras leis do nosso ordenamento. Porque todas elas, basta ler. São essas leis que desacreditam e dão descrédito a esta imitação barata, a esta imitação ridícula de STF que vossas excelências instalaram no Brasil. Pave, eu vou pegar esse ponto que você trouxe do descrédito das instituições. Isso está dentro de uma narrativa muito clara para acabar com a ideia de contestação. Porque o que leva ou gera o descrédito das instituições é a impossibilidade das instituições cumprirem o seu papel, dentre eles ter ser uma norma que possa ser aplicada isonomicamente. Quando pessoas que estão executando as instituições, estão trabalhando nas instituições, fazem parte, estão inseridas nas instituições, elas levam à fragilização dessas regras ou não aplicam, mas isonomicamente, eles é que levam o descrédito às instituições. O que ele faz ao dizer e acusar essas pessoas que dizem elas estão trabalhando contra nós porque querem o descrédito das instituições é uma forma amena de dizer nós não queremos mais qualquer forma de contestação. Esse é o ponto. O que me assusta nisso tudo, e aí eu vou... A fala do ministro instalou a ditadura. Eu até pergunto, é o quê? É o segundo incêndio no Reichstag? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Em que, e detalhe, independentemente de onde veio o caso, eu vou tentar trabalhar conceitualmente e eu vou chegar no mesmo local por um caminho diverso, tá? Um caminho diferente. Eu particularmente considero que aquilo foi um ato terrorista. Foi um ato terrorista por causa de uma ação que foi feita com um intuito, que é de provocar medo e utilizar a divulgação para espalhar o medo. Só tem uma coisa que pode negar que foi um ato terrorista. Crime terrorista não chegou, como você falou, mas o ato em si foi. O que pode dizer que não foi um ato terrorista? Se nós compararmos com o que aconteceu em Guarulhos, ali não foi um ato terrorista. Ali foi uma queima de arquivo. Porque eles não quiseram colocar o medo em todas as pessoas, eles quiseram eliminar o arquivo. Se aquilo que a esposa, a ex-esposa deste senhor falou é verdade, que ele foi lá para matar o Alexandre de Moraes, deixa de ser um ato terrorista para ser uma tentativa de homicídio. Ele queria matar uma série de pessoas. Razão pela qual eu até questiono a ideia de que ele é um desequilibrado. Sabe o que passa pela minha cabeça? É isso que pode trazer um problema para todos nós. E este senhor que agora se manifestou ou apresentou o vídeo sobre ele, pode tirar proveito disso? É que esse indivíduo é um indivíduo desesperançado. Eu não sei nem se é a palavra adequada. É alguém que perdeu a esperança. E por ter perdido a esperança, o seu equilíbrio foi jogado no lixo. Ah, mas ele já tinha conclusões ou conceitos ou comportamentos inadequados. Deixa eu contar um segredo para as pessoas. 90% dos seres humanos têm comportamentos inadequados. O que define se ele vai preservar o seu equilíbrio não são decisões pontuais. Quando que as suas decisões são negativas? Quando ele perde a esperança. Esse é que é o ponto. É um indivíduo solitário, não tem esposa, perdeu a eleição, não sabe o que vai fazer e foi lá cometendo um ato típico de um lobo solitário. O lobo solitário não precisa estar vinculado a ninguém. É sempre alguém que vai lá e eu vou tocar o rolo porque eu desisti. Aí é que está o meu medo. Porque nós temos muitas pessoas que perderam a esperança e o que o Alexandre de Moraes está fazendo é aumentar a ideia de que a esperança não pode mais permanecer. Porque ele está jogando a esperança de todos fora. Onde que estão as esperanças? Que volte o equilíbrio nas relações entre os poderes e que as pessoas punam aqueles que estão cometendo crimes, em especial contra a Constituição. Dentre essas pessoas está a sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Um detalhe muito importante é que Augusto Nunes e Ana Paula Henke são craques do jornalismo, são jornalistas isentos, honestos, com uma grande credibilidade na população brasileira. E no caso do Thiago Pavinato, o cara, ele é doutorado, pós-doutorado, mestre com notável saber jurídico, o cara, ele domina o assunto judicial, inclusive o manicômio judicial que a gente tem vivido no país. Ele tem propriedade para poder citar e questionar cada questão, inclusive debater qualquer assunto jurídico. É alguém que tem propriedade, tem conhecimento de causa, inclusive habilidades e técnicas essas que muitos ministros, a maioria dos ministros do STF não tem. Vocês puderam ouvir e desfrutar nesse vídeo análises brilhantes de jornalistas respeitados que têm bagagem e conhecimento da vida política e têm propriedade para poder falar com isenção sobre o que está acontecendo no nosso país. Tanto é que a audiência da Oeste Sem Filtro, os créditos para a Oeste Sem Filtro, cada vez maior na internet, inclusive a adesão dos assinantes.
Enquanto isso, a velha mídia que serve de assessoria de imprensa para esse consórcio que está aí conduzindo o país para o abismo, eles mal têm audiência, tem pessoal hipnotizado que assiste às suas programações, e só serve justamente para prestar o papel de porta-voz desse consórcio, o que é muito lamentável. Eles não têm a missão de informar, de investigar, de questionar, nada disso. Eles estão ali, de fato, recebem um WhatsApp de ministros para poder propagar narrativas e falácias das coisas mais absurdas contra Bolsonaro, contra a direita, enfim. Vocês sabem que o que aconteceu, esse fato triste com o Francisco Vanderlei Luiz, né, que é um rapaz de 59 anos, que praticamente ele surtou, né, ele separou da ex-esposa dele. Eu penso que trata-se de uma vida, uma mente já muito perturbada, certamente, com problemas particulares, pessoais, problemas de saúde mental. E o Brasil que virou um manicômio jurídico, realmente tem que ter um psicológico muito forte para poder suportar as coisas que estão acontecendo aqui no país, né? Ao invés do Estado ele acenar com uma proposta, ou seja, com um gesto de pacificar o país para que a gente possa retomar o nosso caminho, não. Eles jogam mais querosene contra a população, arruinando vidas, arruinando famílias, e esse rapaz foi um fato ali isolado dele mesmo. Ele atentou ali contra o patrimônio público e principalmente contra a sua vida. E na internet o que mais tem é pessoas de esquerda fazendo troça diante da situação, querendo jogar isso para a direita, praticamente nem aí para a questão pessoal do rapaz. O rapaz que ele já foi filiado ao PL, mas era o PL antes da entrada de Bolsonaro, quando ainda era coligado ao PDT do seu estado. Ou seja, é um rapaz que ele tem uma indefinição, provavelmente um rapaz de centro. Ele já declarou ali em redes sociais que ele é contra Lula, que ele é contra Bolsonaro, enfim. Porém, a esquerda não quer saber. A esquerda está fazendo um carnaval em cima disso. Estão instrumentalizando esse fato para poder barrar a PEC da anistia e, inclusive, forçar a regulamentação das redes sociais. Ou seja, sem pé, sem cabeça, tudo para eles é motivo. E como eles estão posse da máquina pública, eles conseguem conduzir isso, sem contar a falta de honestidade da mídia que serve de assessoria de imprensa, no caso a Rede Globo, que serve de assessoria de imprensa para esse desgoverno e essa tirania do judiciário que nos assola, infelizmente. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, observe ali a sua inscrição, porque o YouTube está removendo seguidores do nosso canal. E se puder também, me dê uma moral no meu canal, Jander Pires 83, lá eu falo de política, do cotidiano, notícias do dia a dia. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o nosso próximo encontro no domingo que vem. Um abraço.